Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Gênesis capítulo de número 50, versículos de número 15 até o verso de número 21. A palavra de Deus nos diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e se nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, a consciência de um culpado. Certamente a culpa é o executor da consciência. Esse fardo terrível acompanha as pessoas, mesmo que muito tempo se passe. E é o drama que os irmãos de José estão vivendo. Depois de 39 anos decorridos, em que os irmãos de José haviam vendido José para o Egito, e isso como escravo. E mesmo depois do próprio José tê-los recebido no Egito e tratando-os com dignidade, com cuidado e amor, a consciência de seus irmãos não havia encontrado a paz. Eles deveriam ter enterrado o seu passado tenebroso, mas havia alguns motivos que não permitiam, e possivelmente você também enfrenta esse drama, que não permite que você consiga enterrar essa consciência, essa culpa. E quando nós olhamos então para esses motivos, inicialmente identificamos o primeiro problema da consciência de um culpado. Observe que no verso 15, eu e você percebemos que se trata da culpa resultante da dor do tormento. É interessante que José já havia dado provas de seu perdão aos irmãos, os quais continuavam no cárcere da consciência. Na atualidade, existem pessoas que, semelhante aos irmãos de José, provaram da graça oferecida por Jesus. O inocente que sofreu, que foi humilhado, submetido a torturas e, por fim, a crucificação. Contudo, tudo isso para que o perdão fosse liberado aos verdadeiros condenados. Ainda assim, estão se comportando como os irmãos de José. O segundo dilema da consciência de um culpado reside na formalidade do pedido de perdão. Se observarmos os versos 16 e 17, eles não tiveram coragem de ir pessoalmente a José. Ao invés disso, enviaram um mensageiro. Atualmente, muitos têm repetido esse mesmo erro, e isso causa em José o choro de tristeza, pois 17 anos haviam se passado, os quais ele havia dado provas claras do seu perdão, cuidado e amor que ele dispensara por eles, e isso continua se repetindo. Porque à semelhança dos irmãos de José, muitos hoje ainda não tomaram posse da graça dada por Jesus. Mas em terceiro lugar, podemos ver que os irmãos de José se ofereceram como escravos. E isso nos lembra a história do filho pródigo, o qual agiu impulsionado por seu egoísmo e desonra a sua família. Mas eu e você podemos perceber que esse jovem, então, ele age impulsionado por esse egoísmo. E ele não pensa duas vezes antes de sair de casa. Ele traria, consequentemente,
Sofrimento não só para a sua família, mas principalmente a si mesmo. E após as suas constantes decepções na vida lá fora, fora da casa do pai, ele resolve voltar. E se sujeitar, inclusive, a ser tratado como escravo. Quantas pessoas hoje têm feito a mesma coisa? Estão na casa do pai, estão sendo tratadas pelo pai, o pai eterno, aos cuidados dele, mas preferem virar as costas para ele e se aventurar naquilo que o mundo oferece. Graças a Deus, porque essa história não tem um final triste, mas ela tem um final feliz. E a semelhança daquilo que acontece com o filho pródigo, nós podemos observar que é um fim glorioso aquele que tem os irmãos de José. A história dos irmãos de José se resume no final, em um final feliz. Então, quando eu e você olhamos para os versos de número 18 a 21, nós perceberemos que o perdão é capaz de libertar a consciência de um culpado, pois nada substitui a graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero encerrar essa reflexão citando o que o apóstolo Paulo frisou aos crentes de Éfeso, no capítulo 2, verso 8, onde Paulo lembra a mim e a você do seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que é a consciência que até hoje te aterrorizava, que até hoje criava em você o medo, a angústia, que pesava sobre seus ombros como um fardo extremamente pesado, a partir de hoje você possa abandonar esse fardo. A partir de hoje você não carregue mais a consciência de um culpado, mas que você possa tomar posse do perdão que gratuitamente Deus tem nos dado através de Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e volte para a casa do Pai. Que Deus nos abençoe.